Pessoal, bom dia, graça e paz. Uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, conhecendo vocês e conhecendo essa igreja. Quero agradecer aqui ao pastor Rodinó pela permissão para que eu pudesse estar aqui pela manhã, aos pastores Roberto e Marcos também, pela atenção, pelo acompanhamento aqui. Meus irmãos, eu sou pastor de uma igreja, como já foi falado, em Palmas, Igreja Presbiteriana Vida Nova, mas eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, há muitos anos, desde a antiga CNE, Comissão Nacional de Evangelização, eu tenho trabalhado a serviço da IPB na área de capacitação para evangelização, discipulado, pequeno grupo e plantação de igreja. Hoje, desde que nasceu a APECOM em 2010, lá em Curitiba, com a junção da CNE com a RPC, que era a Rede Presbiteriana de Comunicação, eu atuo na coordenação de evangelismo da APECOM. A APECOM é uma sigla que significa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Então, toda a área de comunicação da igreja é responsabilidade da APECOM. A rádio web da IPB, TV web da IPB, o programa Verdade e Vida com o Reverendo Hernandes, tudo na área da APECOM que coordena. E a APECOM também coordena o trabalho de evangelização, produção de material, distribuição de material gratuitamente, bíblias, folhetos, porções da Bíblia, como aqui, um livretinho de leitura selecionada que chamamos de mini Bíblia, Na verdade, a mini Bíblia é uma seleção de textos específicos da Bíblia. Então, essa é a minha caminhada com a APECOM. Bom, a APECOM a sede é em São Paulo. A pergunta é, então, por que você trabalha com a APECOM e mora em Palmas? Porque eu consegui negociar com a diretoria da APECOM, com o conselho da APECOM, para que eu não me mudasse de Palmas, porque eu trabalho numa igreja que tem um projeto a longo prazo de plantação de outras igrejas, e eu não poderia deixar a igreja sonhar comigo e depois deixar eles só com o sonho. Uma questão de coerência, e também porque se eu me mudo para São Paulo, eu não poderia sequer ser pastor auxiliar. Essa era a proposta, era para que eu ficasse por conta da APECOM viajando todo final de semana e durante toda a semana. Eu perderia o contato com a minha família a maior parte do tempo, meus filhos ainda eram pequenos, eu ficaria mais tempo fora da minha casa, além do que fico hoje, não teria uma convivência eclesiástica adequada, e eu estaria ensinando, treinando as pessoas a fazerem o que eu não estaria fazendo. Então a igreja é nosso laboratório. Então tudo que eu trabalho, que a gente trabalha, o laboratório é experimental lá na nossa igreja. É ali que eu faço os testes, é ali que a gente avalia conteúdo, material, ali que a turma me dá feedback, e a partir dali é que a gente então trabalha. Então não é coerente, por exemplo, eu vou ensinar pequeno grupo. Como é que você implanta pequeno grupo? Mas aí você faz parte de pequeno grupo? Não, eu não faço. Eu estou numa igreja, minha família está nessa igreja, mas eu não estou, porque o pastor não é membro da igreja, ele é membro do presbitério, da igreja local, que eu falei, é membro da igreja de Cristo, mas não da igreja local. Então eu consegui, assim, a muito custo, negociar isso para que eu ficasse. Tudo bem, Palmas é mais caro para eu me deslocar de lá. Para vocês terem uma ideia, essa passagem que a APECOM comprou para Montes Claros ficou quase R$4.000. Então é isso que eles alegam, Fica caro para sair de Palmas, e fica mais difícil. De São Paulo, toda hora você sai para onde você quiser, E eu fico toda semana. Semana passada eu estava em São Paulo, depois fui para Caruaru, de São Paulo para Caruaru, no Pernambuco, e cheguei domingo à tarde em Palmas, participei do culto, e já nessa semana estou aqui. Mas uma alegria estar com os irmãos. Meus irmãos, foi me pedir que a gente trabalhasse hoje pela manhã com família, Aí ele falou falar da família, Eu sou casado, pode acreditar. Uma mulher, eu mostrei a foto dela, Miss Universo. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que até hoje eu já piorei muito. Ela não aceita que falem que eu sou feio. Mas é uma mulher comprometida com o reino de Deus, com o discipulado de mulheres, etc, etc. Eu tenho 56 anos, ela tem 46. Tenho 3 filhos, o nome dela é Eliane Lília.
tenho 3 filhos, uma filha, a mais velha, com 25 anos, que é advogada, que trabalha no departamento, comanda o departamento jurídico da empresa da mãe dela. O filho do meio tem 24 anos, 23 anos, ele é o diretor administrativo da empresa da mãe. E o caçula ainda tem 17 anos, está estudando, está encerrando o ensino médio e tem vocação, chamado para o trabalho de missões transculturais. Quem sabe um dia vocês vão ajudar a sustentar ele em algum lugar. Ele, ano que vem, se Deus permitir, ele estará entrando no seminário presbiteriano ali de Goiânia, para então cursar o curso de teologia e depois passar pelo CRM lá da Junta de Missões, da PMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e depois ser enviado para o lugar que Deus o chamar. Então esse é o histórico da minha família. Nossa igreja é uma igreja que foi plantada, né, e organizada através do nosso ministério. Ela tem 16 anos de organização, é uma igreja que já nasceu com o espírito missionário. Enquanto a igreja estava se programando para organizar, a gente começou a plantar novas igrejas, né? E a partir do ano passado nós começamos a organizar essas novas igrejas, né? E esse ano agora, dezembro, a gente organiza mais uma outra igreja que é filha dessa igreja, que tem 16 anos, então é uma filha adolescente. Eu estava olhando aqui o salmo que ele estava lendo, né? Ele diz assim que os filhos da mocidade, não sei se vocês perceberam aí, o salmo, né? Ele está falando que a herança do Senhor são os filhos. Acho que lá no Salmo 127, o que é que diz aí sobre os filhos da mocidade? Vamos lá. Eu quero, é só um detalhe, está dentro do que eu vou falar aqui, mas vamos lá. O que diz? O que fala? Qual é o versículo que está falando dos filhos da mocidade? Está no Salmo 127, né? Não? Fala do. Isso. A senhora pode ler, por gentileza? Olha só, eu fico me perguntando, por que Deus especificou que esses filhos, que são como flechas na mão do guerreiro, são a arma do guerreiro, são filhos do homem na sua mocidade? Só para a gente refletir o que Deus quer ensinar. A nossa igreja é uma igrejinha jovem, está produzindo bastante filhos. Hoje a turma tem preferido ter filhos, casa, depois de 15 anos de casamento, agora que a gente vai pensar em ter filho. Vamos pensar um pouquinho sobre esses textos, o que eles querem nos ensinar, né? Eu casei aos 28 anos e meus filhos nasceram 2 anos depois, começaram a nascer os filhos, né? Então eu estou tendo o privilégio de ver, meu filho agora o meu filho do meio é casado, já a esposa está grávida. Eu tinha uma preocupação de não ver os netos, porque eu acho que eu demorei a casar, e aí naturalmente os filhos nasceram depois dos 30, né? Mas eu vou ter o privilégio de ver os filhos. Queridos, o nosso tema hoje é sobre a conexão da família no altar do Senhor. Nós vamos trabalhar com base em Gênesis, capítulo de número 35. E é uma escola dominical, portanto é um estudo, mas é um estudo diferente, é um estudo indutivo, tá bom? Por isso eu puxei o púlpitozinho para cá, eu não vou me prender aqui. Então nós vamos conversar sobre o texto, tá bom? Então abre sua Bíblia aí, porque nós vamos fazer perguntas, é um estudo indutivo, nós vamos explorar juntos o ensino do texto. Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 7. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Disse Deus a Jacó: levante-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó
todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão Esaú, né? Meus irmãos, onde nascem a maioria das famílias cristãs? Onde tudo começa? Vamos, nós vamos conversar. Pode levantar o dedo e falar. Onde nascem? Geralmente onde nasce a maioria das famílias cristãs? Pode falar. Oi? Nasce no altar. A maioria dos crentes, eu já vi situações diferentes. Eu já tive membro da minha igreja, ovelha, que queriam se casar, mas disseram assim: não, a gente não. O cara falou, recentemente eu casei botei ele na linha. Casar, falou assim para mim: pastor, eu e a fulana decidimos nos casar, nós vamos nos casar. Eu disse: sério? Que bom. Ele disse: só que é o seguinte, nós vamos casar só lá no cartório mesmo. Eu digo: fizeram besteira? Não, está tudo certo. E por que vocês não vão casar diante do Senhor também? Aí vai ser só diante do juiz de paz. Por que vocês não... Quem vai orar por vocês? A gente não tinha pensado, não. Eu digo: lá no cartório o cara vai fazer, ele é apenas um juiz de paz. Quem vai pedir a bênção? Vocês não pensaram sobre pedir a bênção de Deus para o seu casamento, não? Ele disse: pois é, foi mal, eu não tinha pensado. Eu digo: nem deixe a sua futura esposa saber que você disse que foi mal, que você não pensou. Como um homem que devia estar liderando o processo, você devia ter pensado nisso. Casamento não é só um contrato, é uma aliança que é feita diante do Senhor. É por isso que Deus diz lá em Malaquias que aqueles sacerdotes ali que estavam quebrando a aliança feita diante do Senhor, Deus os odiava quando eles estavam se separando das suas esposas para casar com outras mais jovens. Isso era vindo no altar. E Deus diz: eu odeio o divórcio, o repúdio, porque vocês fizeram uma aliança diante de mim. E aí o cara vai querer casar diante só do juiz de paz, lá no cartório, sem buscar a bênção de Deus, sem buscar a direção de Deus. E certamente ele não terá nenhum escrúpulo depois para poder romper com aquela aliança que ele não fez diante de Deus. E aí ele disse: pastor, não tinha pensado. Mas então faz o seguinte, eu vou casar lá, mas aí eu vou fazer um jantar na minha casa e o senhor vai lá para o senhor abençoar. Eu digo: bom, meu irmão, aí já foi, já casou, já fez a aliança, né? A gente vai orando por todo mundo que está aqui. E aí ele ficou assim. Eu digo: você está com alguma dificuldade financeira? Ele falou: mas eu digo: a igreja vai lhe ajudar, mas não faça essa besteira não. Você vai tomar a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira é sobre a eternidade, a segunda é família. Então faça seu casamento na presença do Senhor. E aí ele concordou, sentamos com os dois, a menina se desculpou e tudo mais. E aí organizou uma festa singela num local, porque eles um local pequeno que foi fácil de ornamentar, mas ali com pessoas da igreja. E eu celebrei o casamento, invocamos a bênção do Senhor na vida dele. A maioria das famílias cristãs nascem no altar. O problema, meus irmãos, é que na marcha do tempo, na caminhada que essa família vai tendo como família, a maioria se distancia do altar. A maioria começa no altar, mas a maioria vai se distanciando, ao ponto de serem meros frequentadores esporádicos do culto ao Senhor. E esse distanciamento, meus irmãos, ele vem conduzindo essas famílias para uma zona de perigo. Uma zona muito comum, uma zona de perigo. Primeiro, muitos pais casam-se, depois vêm os filhos. E muitos desses pais que já estão distanciados do altar,
eles então terceirizam a educação cristã dos seus filhos, a educação que é feita com a palavra de Deus, da vida com Deus. Eles terceirizam para, primeiro, ou para escolas cristãs, vou botar meu filho na escola cristã, porque tem princípio cristão, ou terceiriza para a igreja, ou até mesmo para parente. Tem muitos casais que têm filhos que quem educa é a avó, é quem leva para a igreja, ou os tios. Tem muitos tios que têm o compromisso de passar na casa do irmão ou da cunhada para pegar o filho para levar para a igreja. Um casal que casou-se no altar, se distanciou tanto do altar que a educação cristã dos filhos eles não têm condição de fazer. Terceirizaram, colocaram para outro. Muitos são aqueles que confiam somente na igreja para educar os seus filhos. Outra zona de perigo muito comum é que esses homens que casaram, que são os líderes da família, todo homem que vai casar, sempre que eu vou casar um casal, eu pergunto se tem crise na identificação dos papéis. A irmã está entendendo que está se casando para estar submissa a seu marido? Se ela falar não, isso não, então arrume outro para lhe casar. Eu não lhe caso. Se a senhora não estiver entendendo que vai se casar para ser cooperador, auxiliador do marido, eu não vou fazer parte de um casamento disfuncional. Pergunto para o camarada: você está consciente que você é o líder da sua casa? Você será o líder da sua esposa e dos seus filhos? Se você for do cara que vai escorar na mulher, não faça seu casamento. Se tiver crise, a gente nem adianta a conversa, tem outro que possa fazer. Eu já deixei de fazer casamento por essas coisas. Ah, mas eu sou membro da igreja. Pode ser membro da igreja, mas não está se comportando como cristão. Então não faço. Então essas perguntas. O que acontece então? Muitos desses homens, hoje, homens crentes que são pai, marido e pai, eles simplesmente cresceram. Às vezes são pastores, são presbíteros, são diáconos, são bons sacerdotes na casa de Deus, mas fracassaram como sacerdote na sua casa, porque não representam a sua família diante do Senhor, porque não oram com as suas famílias, não oram com a esposa, nem mesmo para dormir, não oram com os filhos, não fazem culto doméstico, não tem nem uma vez por mês. Nem uma vez por mês. Meu grande desafio com a minha igreja é chamar a atenção dos homens. E é difícil, irmãos. É difícil. É chamar os homens para serem os líderes da família, aqueles que põem o peito no perigo para proteger a família, porque a maioria das mulheres reclamam que seus maridos não as lideram, não lideram a casa e a sobrecarrega, por causa desse distanciamento do altar. À medida que a gente se distancia do altar, a gente vai perdendo a referência. Então, há muitos desses homens são bons líderes na igreja, bons sacerdotes na igreja, mas em casa eles não têm. Meu desafio é, gente, pelo menos uma vez por semana, um culto doméstico. A devocional é todo dia eu acordo cedo, faço o roteiro devocional e encaminho para eles. Não é uma leitura só para ler e fazer aquela oração orientada, não. Eu não dou orientação para oração. Não dou um modelo para o cara repetir. Eu dou o roteiro para ele fazer o culto pessoal dele, que inclui adoração, leitura do texto, reflexão, aplicação prática e depois intercessão pela família dele, por ele e por outras pessoas. Vai esse roteirozinho, com algumas perguntas indutivas para o grupo. A ideia é que ele possa preparar a própria comida dele, não é pegar uma comida feita. Preparar a própria comida dele, preparar seu próprio momento devocional. E depois selecionar um desses momentos devocionais dele para compartilhar com a família, pelo menos uma vez por semana. E é um desafio, porque o cara, ele não falha com um compromisso social dele, mas ele negligencia a família. Qual é o resultado que a gente tem hoje? Um índice muito crescente de divórcio dentro das nossas igrejas, coisa que não devia acontecer. Por quê? Porque as famílias se fragilizaram, chegou a um ponto que eles não sabem nem como é que se reconectam, nem um com o outro, nem com a igreja. E aí, por causa desses e de outros motivos, nasceu e tem surgido uma nova geração que considera
se considera evangélica. Se você perguntar, tem muita gente que está aí nos bares da vida, você pergunta se ele é religioso, eu sou evangélico. Uma nova geração que se considera evangélica, porque são filhos de pais evangélicos, cujos casamentos nasceram no altar, mas se distanciaram. Essa nova geração, fruto desses casamentos que se distanciaram, gerou uma geração agora que se considera evangélica, mas não tem nenhum compromisso com a igreja, não frequenta a igreja, não serve ao Senhor na igreja, compromisso zero. Nós estamos tendo uma geração de desigrejado cada dia mais crescente. Você vai saber quem é o desigrejado, às vezes são filhos de pastores. Eu tenho pelo menos aí uns 4 colegas pastores que sofrem porque seus filhos abandonaram a Deus, criaram uma aversão a Deus, se tornaram assim piores do que filhos de pessoas que nunca conheceram a Deus. E a gente ora por esses filhos deles. São pais que falam: pastor, continua orando. A gente orando. Filhos que não querem saber. Recentemente um pai, um cristão, comprometido com o reino de Deus, com a obra dele, inclusive com missões, conversou comigo. Um líder, não vou dizer o ofício, me procurou dizer assim: ora pelo meu filho. Era um menino que cresceu na igreja, e de repente agora ele falar o nome de Deus para ele xinga. O IBGE diz que hoje entre 15 a 20% dos que se chamam evangélicos não frequentam mais igreja. Se você olhar o que aconteceu na Europa, foi exatamente isso. O secularismo foi dominando, tomando conta das pessoas, ao ponto que as igrejas viraram museu, perderam a relação com o altar. Sabe o que isso acontece? Quando os pais não investem na espiritualidade dos seus filhos, eles ocupam essa espiritualidade com o intelecto, formação profissional. Tem pais que só se preocupam com o academicismo dos filhos, com a formação profissional, com ganhar dinheiro, e não se preocupam, não pensam que esses filhos têm alma, uma alma que vai para o inferno ou vai para o céu. Palmas é um celeiro de desigrejado que vai de outra região. Dia desse apareceram 2 jovens na nossa igreja, a convite de uns amigos. Saí com eles para comer uma pizza. Uma menina estudante de medicina, o outro é fazendo engenharia. E a conversa assim: oh, que legal, gostamos da igreja. Eu perguntei por 2 assim, estavam com a Bíblia, eu falei: vocês são crentes? A menina disse: pois é, eu era da igreja tal, era de outra cidade, de outro estado. Eu vim fazer medicina aqui. Eu falei: mas aí eu acabei caindo. Ela disse desse jeito: eu acabei caindo aí nessas esquinas da vida e não está fora. Disse: mas eu gostei de ter voltado à igreja hoje. O rapaz, eu perguntei, ele disse: começou de outra denominação, mas eu não concordo e tal, e hoje, mas eu gostei aqui. Aí eu fui saber dos amigos que levaram eles, a menina chegou a se prostituir para se manter lá. Filha de crente, membro de igreja presbiteriana de outra região, passou no curso de medicina, foi fazer medicina e passou a se prostituir, agir como menina de programa. Irmão, você não sabe a quantidade de garotas de programa e garotos de programa que tem em Palmas, que são membros de igrejas, mas se afastaram, se distanciaram, porque os pais simplesmente se preocuparam com a formação profissional. Mandaram para lá sem saber que igreja que tem lá, sem conectar a pessoa com nenhuma igreja. Mas eu também, na nossa igreja, tenho um número gigante, enorme de jovens, que os pais me conhecem dessas minhas andanças. Quando o filho passa no vestibular, o pai liga para mim: pastor, meu filho passou no vestibular, está indo estudar aí, e eu queria que ele congregasse na sua igreja, então venha trazer ele. O pai vai, a gente acolhe, o pai vai com o filho à igreja, entrega para a gente, diz assim: é de vocês, a gente adota, e tem várias famílias lá que adotam esses garotos. Querido, quando o dia que seu filho sair assim, não manda ele para o mundo sem uma referência espiritual, não. Procure saber se tem igreja onde ele vai congregar. Muitos estão perdidos lá, a gente vai achando aos poucos. Se juntam com um colega, passa a morar juntos sem compromisso. Por quê? Porque os pais se distanciaram do altar. E aí, quando se distancia do altar, os valores cristãos evaporam. A gente passa a enxergar só dinheiro, mas dinheiro não leva ninguém para o céu. Um dia eles vão morrer. E a gente está hoje preocupado em encontrar essa rapaziada que está lá solta. É um grupo grande, desigrejado, nas baladas da vida,
Ao lado a Pecon tinha o escritório antigo dela, bem ao lado do portão principal do Mackenzie. Um dia eu fui para uma reunião lá com o Ricardo Mota, que era o nosso executivo, e a reunião era dentro do Mackenzie. Nós entramos assim, tinha um rapaz caído no portão, em coma, alcoólico. Na noite anterior tinha tido o caloraço. E tem o boteco que mais vende cerveja no mundo, está no livro dos Guinness, no Guinness Book. O que mais vende chopp, cerveja no mundo é um botequim no portão, ao lado do portão do Mackenzie. O que acontece no dia do caloraço? Para recepcionar os novos alunos, eles colocam lá umas caixas d'água, aquelas caixas de fibra, de 500 litros, cheia de chopp e caneca para a rapaziada beber, sem pagar um centavo. Agora você imagina, aí os caras só pá. Às vezes eu fico no hotel, ficava no hotel ali próximo, à noite assim, eu não conseguia passar, tanto de menininha, passando zumbi, com um cigarro aqui, uma garrafa de cerveja na mão. Muitas delas, filhas de pais crentes, e crentes, saíram, foram estudar, inclusive no Mackenzie, e aí se perderam. Nós paramos ali, aquele cara caído, o Mota ficou assim com pena, falou, alguém já providenciou para levar e tirar ele daqui? Não, tá vindo, alguém vai tirar ele aqui. O que aconteceu? Bebeu todas, passou do limite, apagou. O Mota disse, esse cara aqui, esse menino é filho de um pastor amigo meu. Filho de um pastor amigo meu. Por isso, como pastor presbiteriano, eu tinha todos, meus filhos têm todos os privilégios para estudar lá no Mackenzie. Aí os caras, manda os meninos para cá, mando não. Estudo aqui perto, onde eu possa continuar perto deles, até a hora que eles tiverem o caráter formado. Todo mundo se formou, ninguém se perdeu, porque não vou jogar meus filhos na boca do leão. Então, queridos, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Agora, veja bem, o nosso texto de hoje, ele mostra a história de um homem que redescobriu a importância do altar para a vida da família, Jacó. E é interessante, irmãos, que Jacó, pelo histórico dele que você já conhece, ele não era um super-homem, também não era um super-crente, e pior, Jacó também não tinha uma super-família, a família dele era problemática. Jacó era complicado, a história dele é complicada e a família dele também era complicada. Na verdade, meus irmãos, Jacó é aquele tipo de cidadão que teria muita dificuldade de conseguir um atestado de bons antecedentes. Por exemplo, você vai lá para o capítulo 25, você vai perceber que Jacó, já na sua origem, ele era trapaceiro. Os versículos 21 até 26 mostram que ele lutou, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú, e no ventre da mãe ele já lutou com o irmão a gravidez inteira para tentar passar na frente do irmão. Esse é Jacó. Ele, quando nasceu segurado no calcanhar do irmão, numa clara indicação que ele queria puxar o irmão e passar na frente. Por causa, a gente sabe muito bem que naquela cultura tinha um chamado direito de primogenitura. A gente não sabe como esse menino, mas ele tentou. E aí tem alguém que fala assim, mas esse menino, bom, e como é que explica os psicólogos falar para você conversar com o menino quando está aqui? Então, alguma coisa esses meninos sacam. Talvez não fique numa, eles sacam. O fato é que Jacó já saiu, foi grudar no calcanhar do irmão, já brigando, eu vou primeiro, mas não conseguiu. Quando ele nasceu, na certidão de nascimento dele, registraram o nome dele. Qual é o significado de Jacó? Usurpador, enganador. Nasceu tentando ludibriar o irmão. Na certidão de nascimento dele, o registro de nascimento dele foi usurpador, enganador. Depois ele cresceu, ele e o irmão cresceram. No seu desenvolvimento familiar, também ele não tem um bom antecedente. É problemático o seu histórico, porque lá no capítulo 20, versículo 27 de Gênesis 25, diz que cresceram os 27, capítulo 27,
25, versículo 27. Cresceram os meninos. Beleza, agora eles foram crescendo, as crianças estão se desenvolvendo. Nesse desenvolvimento familiar, a gente percebe as diferenças gritantes entre um e outro. Era muito claro, até no corpo. Um era liso e outro era peludo. Um gostava de caçar e outro gostava de ficar na casa da mãe dele, na cozinha. Mamãe dizia: Jacozinho, meu filho, traz uma lenha para a mamãe botar no fogo. Ele pegava: Jacozinho, meu filho, põe água no fogo. E o outro era no mato. Já cresceram com essas diferenças gigantescas. Mas o pior de todas as diferenças foi a maneira como seus pais trataram. À medida que eles se desenvolveram, os pais estabeleceram preferência. Diz o texto que Isaac amava a Esaú porque gostava da comida que Esaú, da caça que ele produzia. Amor por interesse. Um dia eu preguei uma mensagem na nossa igreja, Dia das Mães, foi chocante, mas eu tinha a intenção de chocar. Falei: quando o amor é prejudicial. Porque todo mundo pensa que o amor é benéfico. Depende. Quando o amor prejudica. O amor de Isaac era prejudicial porque ele amava Esaú, porque Esaú caçava o que ele gostava de comer. Amor por interesse. Aí diz que Rebeca amava a Jacó, porque era um menino da casa, é com quem ela podia contar. Amor por interesse. Agora, quando o pai e mãe estabelecem preferência, o que acontece? Eles jogam um filho contra o outro. Guerra na família. Os pais com falta de sabedoria. Então, querido, se você estabeleceu diferença, preferência e deferência, não diferença, deferência e preferência com algum filho, dá tempo de corrigir, dá tempo de reconectar. Chama o menino e fala: eu queria pedir perdão. Porque às vezes o menino é mais carinhoso com a gente, o outro é mais hostil. Mas o amor tem que ser o mesmo. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não posso amar. Meus filhos, os três são diferentes. Mas eu não posso verbalizar meu amor e nem demonstrar na prática meu amor de forma acentuada por um e por outro. Só o fato de um ter sido disciplinado com menos do que o outro já diz: aí, se fosse a gente. Os pais geraram essa guerra porque estabeleceram preferência entre um filho e o outro por motivos interesseiros. Então, pais têm que tomar cuidado. E você que pensa em ter filho, cuidado. Eu vejo muita gente falar assim: Deus, o que Deus mandava vai ser bem-vindo, mas eu preferi uma menina. Pronto, você já estabeleceu a preferência. Quando o menino nascer, ele vai saber que você preferiu uma menina. Ou então: eu queria um homem. Irmãos, eu não sei o que está mais perigoso hoje. Se você tem uma menina, ela corre o risco de não casar, porque está faltando um homem. Está uma crise. Se você tem um menino, pode ser que ele também nem queira casar, porque ele está focado na profissão dele, não quer conexão. Então a gente tem que entender o seguinte: melhor fechar o olho, dizer: Senhor, a palavra do Senhor disse no Salmo que lemos, que os filhos são herança do Senhor. Venha o que o Senhor planejou, que é melhor. Primeiro, o filho não é nosso, é dele. A gente vai criar para o Senhor, não é para mim. Senão você vai dar uma de Isaac e vai dar uma de Rebeca. Vai estabelecer preferência. Eu tenho uma filha e 2 filhos. Aí alguém disse: ei, Paulo, entendeu? Tu vai ter um genro a menos para perturbar. Eu digo: não, tem na hora que perturba também. Eu digo: mas eu vou ter 2 noras, com a filha 3. Nós procuramos tratar a nora com filha. Aí só tem uma filha. Ela casando, eu vou chamar o garoto para tratá-lo como filho. E aí eu tenho 2 filhos, 3-3, empatou. Se der tudo certo, empatou, 3-3. Então esse camarada já teve problema assim. Ainda ele era um cara ousado, mas a ousadia dele era perigosa, era perniciosa, porque ele era malandro. O que ele fez? Ele negociou o inegociável. Ele comprou a bênção do irmão dele, o direito de primogenitura.
que significava que antes de morrer, o pai sacava que ia morrer, já estava velho. Ele disse: antes que eu morra, chamava o filho mais velho, era a cultura, e aí botava o filho mais velho para pôr a mão, se ajoelhar e segurar no joelho do pai, e o pai botava a mão na cabeça, irmãos. Aí nós temos que aprender que bênção não é só bênção, pai, te abençoe. Essa bênção aí não vale nada. Te abençoe não, irmão. Bênção assim, pega na mão do cabra, olha no olho e diz: Deus te abençoe. Eu gostava de ouvir, minha tia não era crente, uma tia que eu tinha, irmão de um tio que era ateu. A gente dizia: benção, minha tia. Ela pegava na mão da gente: Deus te abençoe, meu filho, te faça feliz e te dê prosperidade. Não deu certo porque ela não era crente, a benção, mas eu gostava que ela era específica: que Deus te abençoe, te faça feliz e te dê prosperidade. Não era só que ela dizia: abençoe. Abençoe como? Seja específico. Então, quando seu filho pedir a benção, põe a mão na cabeça dele, dá um abraço e fala: Deus abençoe o seu dia, que você seja protegido de todo mal, porque bênção de pai pega, dá certo. Põe a mão na cabeça e fala: Deus abençoe o seu dia. Eu aprendi a orar pelos meus filhos, pelo casamento deles, com um pastor que eu conheci lá no Pernambuco. Estava num culto na Guerra do Cara, o filho tinha acabado de nascer, e ele disse assim: irmãos, eu estou orando todos os dias antes do meu filho dormir. Eu vou no berço dele, ponho a mão na cabeça dele e oro e peço, já desde hoje eu peço a Deus para que Deus abençoe meu filho, dando a ele, providenciando pela uma esposa crente. E ele impunha a mão. Eu voltei para casa, minha filha tinha 4 meses. Eu voltei para casa com isso na minha cabeça. Aprendi com esse colega. Cheguei na igreja e disse: irmãos, aprendi uma lição importante. Orar pelos filhos antes de dormir e orar até pelo casamento, para Deus livrar nossos filhos de jacarés e crocodilas, né? Orar. E passei a orar pela minha filha. A partir daí, lógico que Deus não predestina ninguém para casamento, mas Deus abençoa a escolha que você faz, e Deus orienta a escolha na sua palavra. Então é um compromisso. E aí o que acontece aqui? Esse camarada enganou o pai, auxiliado pela mãe, fez-se passar pelo irmão, e o pai disse assim para Esaú: Esaú, meu filho, já está na hora de eu lhe abençoar, vai procurar uma caça para mim novamente. Prepara aquela caça que só você sabe fazer e traz para mim comer, depois que eu comer eu te abençoo. Esaú correu para o mato, passou o dia procurando a caça no calibre certo para o pai. A mãe escutou, resolveu trair o marido e o outro filho. Ó, você vê que desgraça. Chamou o menino e ensinou ele, já nasceu com esse nome e já foi treinar o menino para enganar. Matou um cabrito, grudou no pescoço dele, na mão. O pai estava cego, botou a roupa fedorenta de Esaú, porque Esaú era caçador, a roupa era fedia caça, e aí preparou um cabrito lá, cheiroso, aí trouxe para o pai. Aí ele: bom dia, meu pai. Aí o pai disse: quem é você? Esaú, meu pai. Disse: estranho, a voz é de Jacó, mas chega aqui, deixa eu lhe pegar. Pegou na mão, ele botou só o que interessava, pegou nos pelos. Esse Esaú devia ser peludo. Cheirou, a voz é de Esaú, de Jacó, mas o cheiro e as mãos são de Jacó. Tá bom. Cego. E aí tem pai cego hoje com a vista boa, não vê um palmo na frente do nariz, é ludibriado o tempo todo pelos próprios filhos. Pai que acredita que meus filhos são impecáveis, não confio, eu não confio no meu coração, vou confiar no meu filho. Aí ele comeu, terminou de comer, disse: agora põe a mão aqui. Pôs a mão na cabeça, meus irmãos, e descarregou sobre esse Jacó tudo que era direito de Esaú por primogenitura. Tudo que Jacó foi de bênção era de Esaú. E ele descarregou: você vai ser isso, que Deus lhe guarde, que Deus lhe... Quando terminou, Jacó saiu. Esaú chega com a caça. Aí Esaú sente um cheiro de feijão, lentilha cozida. Aí: cara, esse negócio está bom demais aí, me dá um pouco. Aí Jacó disse: só um pouquinho, eu vendo. Tudo bem, cara, se você não me der eu vou morrer de fome. Exagero. Já viu gente que está morrendo de fome? Não está nada. Você consegue ficar 40 dias e 40 noites sem morrer, só queimando gordura interna. Mas a gente é exagerado, né? Vamos logo. E aí
ele disse assim: o que é que você quer? Quanto você quer? E ele disse: eu quero o seu direito de primogenitura. Já tinha enrolado o pai, agora enrola o dono da bênção, o destinatário. Você me dá. O que Esaú fez? Aquilo que muitos jovens estão fazendo hoje, desprezando as coisas espirituais, os valores espirituais. Ele disse: de que me serve isso se eu morrer? Pode ficar. Pegou o pratinho, comeu, lambeu o beijo, passou o couro no guardanapo de couro e foi levar a comida para o pai. Quando ele chega, o pai disse assim: ô meu filho, é você mesmo, é? Pois eu fui enganado, você também. Tenho mais nada para você não. Sério, pai? Nenhuma bençãozinha. Pai diz: não, tudo que tinha para você dei para Jacó. E agora não tem volta. Lembra que eu falei? Bênção de pai, pega e não tem volta. Agora não tem mais volta. Aí ele começou a chorar. Meu pai, pelo menos alguma coisa. O pai disse: eu vou ver o que eu acho para você aqui. Arrumou só coisa ruim. Você vai ser guerreiro, vai viver da sua espada. Onde você vai morar, não adianta plantar que não nasce. Você vai viver da sua espada. Você vai ter, mas você vai ser um cara valoroso, mas vai ser sanguinário. Foi o que herdou para Esaú. Então, você tem aqui um problema instalado, ousadia, mostrando quanto essa família não era perfeita. Queridos, as famílias cristãs não são perfeitas, entende isso? A minha não é, a sua não é. Mas famílias imperfeitas, elas são transformadas e podem ser transformadas quando elas redescobrem a importância do altar de Deus, da adoração a Deus, do serviço a Deus na sua vida. Deus pode mudar, desde que você diga: gente, a partir de hoje, um amigo meu fez isso, a família toda esfacelada, a mulher negando a fé, a filha indo para outra igreja, uma igreja perigosa. Ele chamou um dia, chegou, é o mecânico que cuida do meu carro, aí ele falou: Rev, o que é que eu faço? Eu digo: rapaz, reúne a família e conversa, você é o sacerdote. Aí ele reuniu e disse: a partir de hoje, todos vão seguir comigo para a igreja, no horário certo. Eu sou o pai de vocês, vocês são meus filhos, depende de mim, vão me acompanhar. E a mulher, ele disse: o que mudou do dia que nós casamos e você prometeu ser submissa? Que tipo de mulher é você que quebra a sua palavra? Porque eu estou corrigindo o meu erro de não ter liderado vocês corretamente. Pronto, a família se alinhou e ele voltou a caminhar com o Senhor. Tem cura. Famílias imperfeitas podem ser mudadas, transformadas, quando redescobrem o lugar do altar de Deus na vida da família. O que nós não podemos é perder a nossa conexão com o Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que famílias bíblicas não são perfeitas. Deus não esconde os defeitos, como também não esconde os nossos. Mas muitas famílias da Bíblia que estiveram com a vida torta se reconectaram com Deus e Deus mostra o caminho. Por isso, a pergunta que a gente tem que fazer a partir de agora, para a gente começar a dialogar, é como nós podemos ter uma família conectada com o altar do Senhor. Como é que nós podemos reconectar a nossa família com o altar do Senhor? Se porventura ela estiver, e para quem está tudo ajustadinho, está tudo beleza, como é que você pode evitar que lá na frente isso possa acontecer? Em primeiro lugar, a gente vai olhar para o versículo 1 do capítulo de número 35, a primeira parte do versículo. Vamos lá. Eu gostaria primeiro que você considerasse que está na primeira parte do versículo 35. Disse Deus a Jacó. Isso quer dizer o quê? Que Deus se comunica pessoalmente com a família através do seu líder. Deus quer transformar a família dele, mas a quem Deus se dirige? Para o líder da família, o marido e pai, que é Jacó. Então eu queria já chamar a atenção para os homens, que essa primeira parte aqui da reflexão tem a ver comigo e com você. E a irmã pode aproveitar bem que vai ser tratado com eles, porque depois a gente vai conversar com você também. Então, primeiro aí, Deus está se comunicando. É Deus que toma a iniciativa para trazer essa família de volta. Essa família estava onde, gente? Jacó estava morando em Siquém. O que aconteceu? Eles absorveram os costumes daquele povo, o tipo de vestir, o tipo de se produzir, os costumes, e foram se afastando do Senhor. A adoração encerrou. Aí o que aconteceu com a filha deles, Dona Dinar? Uma menina linda, começou a
ir na cidade de Siquém, eles moravam nos arredores, na fazenda. Ela ia vamos imaginar assim, todo domingo à tarde ela ia passear com as meninas da cidade de Siquém. Lá o filho do dono da cidade, do rei da cidade, era uma cidade-estado, tinha rei. O príncipe chamado Siquém olhou para ela, gostou dela, achou bonitinha, mas não queria. Sabia que pela cultura dela eles não podiam se casar, casamento misto. O que ele fez? Estuprou a menina para depois dizer assim: agora não tem mais jeito, já foi, agora me dê a mão dela em casamento. Aí os dois filhos de Jacó resolveram, Levi e o outro lá resolveram fazer a armadilha. Beleza, você pode casar com nossa irmã se você circuncidar e ficar que nem nós. E não é só você não, todos os machos aqui dessa cidade botaram banco e os caras fizeram, todo mundo na fila fizeram cirurgia. Depois que os caras cumpriram o que eles impuseram, os caras estavam lá sem poder se mexer, cirurgia complicada. Eles pegaram a espada, foi fácil, mataram todos os homens. O que aconteceu? O ódio da cidade contra eles, a cidade se convizinha, ficaram todo mundo tomando as dores, com ódio. Agora aquela família estava ali, sob o olhar, a ira daquele povo, e para ser perseguida por eles. Jacó chamou seus filhos e falou: vocês me envergonharam, vocês me destruíram, eu vou ter que deixar minha fazenda, tudo que eu plantei, tudo que eu fiz, por sua causa, vão matar a gente. E é nesse momento de crise da família, no momento de risco de morte da família, de destruição da família, que Deus intervém. E é Deus que intervém, é Deus que foi, não foi nem Jacó que buscou a Deus. Ele não disse: Senhor, e agora o que é que a gente faz? Não, foi Deus que disse: Jacó, sai daí, sai daí. Então disse Deus a Jacó. Então, primeira coisa, para restaurar a família, Deus quer falar com você que é marido e que é pai. É com você a conversa, é comigo. Eu sei que os tempos estão complicados, muita gente não, mas é você que é crente, o líder é você, o sacerdote da sua casa é você, e é com você que Deus vai falar, e é através de você que Ele vai falar com a sua família. Então disse Deus a Jacó. Então Deus se comunica com esse líder diretamente. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é sobre isso. A única forma que a gente tem de reconectar nossa família ao altar do Senhor é quando o líder da família, que é o marido, se torna sensível ao chamado de Deus, aquele que vai ouvir a voz de Deus e vai dizer: vou fazer. Se o marido for insensível, meu irmão, a família vai para o beleléu. E aí, primeiro, nessa comunicação de Deus, nesse chamado dele, ou nessa convocação de Deus para Jacó e para a sua família, qual é o primeiro chamado de Deus para ele? Verso 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Qual era a primeira exigência de Deus para Jacó nesse momento? Para mudar a história da família? Se desinstalar. Ele estava instaladinho na terra, fazenda produzindo, muito gado, muita ovelha. Mas Deus disse: saia daí. Mudança de domicílio. Saia do ambiente do perigo. Saia do ambiente da idolatria. Saia do ambiente da sensualidade. Às vezes a gente coloca tudo isso dentro de casa, num aparelho de TV, numa plataforma como Netflix. Então o primeiro chamado de Deus é: marido, tire sua família do ambiente do perigo. Jacó foi chamado para sair dos seus limites geográficos, mas ele também foi chamado para sair do limite do seu coração. O coração dele estava pegado ali. Todo mundo gosta da sua casa. Eu tenho uma membro da minha igreja que deu depressão porque o marido vendeu a casa em comum acordo. Uma mansão, um negócio mais assim, quase 1.200 metros quadrados de construção. Um negócio espetacular. O marido disse assim: para que a gente precisa disso? Vamos vender, construir uma menor e a gente usar o recurso para ajudar o trabalho missionário. Concordaram, mas depois ela entrou em depressão, porque o coração estava pegado. Jacó tinha um coração preso ali, então ele é chamado a tirar o coração daquilo. E aí, irmãos, o primeiro passo é esse. Procure saber onde você está, onde é que estão os seus pés. Saia da situação que você está com a família, dê um novo passo. Aquele meu amigo chamou a família e disse: a partir de hoje vai ser assim. Você não vai mais frequentar essa igreja, vai frequentar aqui comigo. A senhora vai lembrar do compromisso que fez comigo, vai me ajudar a liderar os meninos. E estão todos servindo ao Senhor.
Segundo chamado de Deus para ele, ainda está no verso 1. O Senhor diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Você vai morar agora em Betel. Chegando lá, faça um altar ao Deus, ao teu Deus, né? Ao Deus que te apareceu. Então vamos lá, Deus está chamando ele agora para a adoração, porque a adoração havia deixado de existir na casa dele. Chama para sair do ambiente do perigo, do ambiente da imoralidade. Agora você vai se reconectar comigo, você e sua família, através da adoração. Vocês vão construir um altar para me adorar. Irmãos, Jacó era um homem complicado, que viu situações difíceis. Além do drama que ele viveu com seu irmão Esaú, ele viveu o drama ali da sua filha ser estuprada, dos seus filhos terem traído os homens daquela cidade, matado aqueles homens, e agora eles tinham um olhar de fúria daquela cidade e das cidades circunvizinhas contra ele. E foi nessa difícil situação que Deus convoca esse homem para centrar a sua vida no altar do Senhor, para corrigir as coisas. Às vezes você precisa sentar com sua família e falar: querida, filhos, vamos estabelecer na nossa casa um compromisso de adoração a Deus, meditação da Escritura, um culto doméstico. Mas Deus faz um terceiro chamado para ele, é que ele pudesse, Deus chama a atenção para o que Deus já havia feito por ele no passado. Jacó, está no verso 1, lá no final, ele diz: faça o altar para o Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, seu irmão. Jacó estava fugindo da morte. Ele tinha ao mesmo tempo a bênção do pai sobre ele, mas estava marcado para morrer. O irmão disse: vou lhe matar. E o irmão dele era caçador, o cara era perito caçador. Sabe o que é perito? Não errava um alvo. Agora o alvo era o irmão. E Jacó caminha dia e noite para não morrer. Ele estava marcado para morrer, ele estava com o alvo nas costas. E aí ele dorme, chega à noite, deita numa pedra lá e Deus aparece para ele. E aí ele vê a escada. Lembra aquela visão da escada? Os anjos subindo. Aí ele diz: aqui é o lugar da morada de Deus. Aí ele levanta a corda e diz: esse lugar é santo, Deus estava aqui comigo. Deus acompanha o cara que é complicado, mas que ele quer salvar, ele acompanha. E aí ele botou as pedrinhas e disse: isso aqui chamará Betel, porque significa luz. Eu vi a luz de Deus. Deus tira Jacó das trevas de Siquém e manda ele para luz. Mas Deus chama Jacó para que ele considere, para que ele reafirme a singularidade da intervenção de Deus na sua família no passado. Deus evitou que seu irmão o matasse. Deus permite que ele se case, que ele tenha filhos, que ele construa a sua própria família. Ele foi convocado para se lembrar que Deus havia livrado ele dessa crise familiar com seu irmão. E mais tarde Deus reconectou ele com o irmão. Se encontraram. Esaú pediu perdão para ele, Jacó pediu perdão, Esaú perdoou. Esaú ainda ofereceu escolta armada para ele. Agora bora, querido, pode ir embora, meu irmão, que você vai de seguro comigo, numa caminhada perigosa, com família, criança, animais, onde poderiam ser roubados e até mortos. Jacó passou a ser de perseguidor agora o protetor do seu irmão. Ele que dispensou, falou: não precisa não, pode ir na frente, Deus está comigo. E ele foi, entendeu? E aí foi assim que Deus apareceu para dizer: meu filho, lembra que eu fiz por você? Lá no passado, eu continuo mesmo, eu faço hoje. Então lembra que Deus abençoou seu casamento. Lembra que você buscou a bênção dele. E considere que Deus continua mesmo, Ele continua Deus para abençoar você e sua vida. Mas Deus chama Jacó para uma outra coisa importante, para que ele também envolva urgentemente a sua família nessa adoração. Não é só o marido que vai fazer que nem Jó. Diz que Jó levantava todos os dias de madrugada para fazer oferenda, oferecer sacrifício pela vida dos seus filhos. Não menciona que a mulher dele ajudasse. Na verdade, quando Jó estava no pior momento da vida dele, ela disse assim: Jó, deixa de ser bobo, você ainda continua confiando no seu Deus, dê uma banana para ele e morra. Mas você não precisa ser, você pode ter os princípios de Jó, mas seja como Jacó. Deus de Jacó, envolva a sua família na adoração, não é só você. Sabe por quê? Mesmo que Deus não tinha dito isso explicitamente, Jacó entendeu, teve discernimento, inferiu que esse chamado não era só para ele, era para a sua família. Verso 2, que está escrito:
Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam. Quando ele ouve Deus dizendo: sai daí, desse lugar perigoso, sai desse ambiente de pecado, vai para Betel, onde eu apareci para você, onde eu te livrei do teu irmão, construa um altar para mim, para me adorar. Foi o que ele disse. Jacó ia só? Ele ia habitar só? Era claro que ele tinha que ir com a família. E aí agora ele vem para a família e diz: disse Jacó à família. Agora vai dizer para a família o que Deus quer que essa família faça. O que a gente está aprendendo com isso aqui? É que Deus está esperando, meus irmãos, encontrar entre nós, quem sabe hoje aqui, homens, maridos, pais, que embora sendo frágeis, como somos, com os defeitos que temos, que embora sejamos débeis, fracos, impotentes, às vezes incapazes, às vezes inconstantes, vacilões que somos, Deus está querendo encontrar aqui pessoas que assumam um papel de liderança espiritual na sua casa. Homens que digam: a partir de hoje eu vou assumir o papel de liderança espiritual na minha casa, na minha família, convocando a família, portanto, para a intimidade com Deus na adoração. Ô irmão, não deixe chegar ao ponto de sua mulher lembrar você que tem culto, não. Não deixe chegar ao ponto de seus filhos lembrarem você que tem escola dominical. Tem muito marido assim, que a mulher que tem que dizer: amor, você pode orar com a gente? Senta na mesa e ele já vai na comida. A mulher diz: amor, você podia orar? Eu não faço isso não. Seja você que lidera esse processo. É você que é o líder. Somos nós que somos o sacerdote. Dá tempo de corrigir. Pense nisso. Que sua mulher não fique obrigada a fazer por você o que você teria que fazer. Eu batizei uma criança agora, que é a mãe que levou, e o pai era membro da igreja, mas está sob disciplina, que desenvolveu uma vida imoral. Vai ser excluído agora na próxima reunião do conselho, porque não quer saber. No dia do batismo, converse com ele. É importante que ele esteja pelo menos para dizer: não quero saber disso não. A mulher que entregou o filho, que acompanhou o filho no batismo, Deus vai cobrar desse camarada. Que nossas esposas confiem na nossa liderança, que elas não sejam obrigadas a nos lembrar dos nossos compromissos espirituais, que sejamos nós que antes de dormir chame a esposa: querida, desliga aí um pouquinho o celular, vamos orar. Que sejamos nós que lembremos nossos filhos que precisam se levantar para ir para a escola dominical. Deus não colocou a mulher para liderar a gente, não. Ele criou uma esposa para Adão e disse assim: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira auxiliar, alguém que lhe auxiliar. Auxiliar não é tomar a frente. Auxiliar não é assumir o comando. Então nós precisamos recuperar isso. Filhos criados em ambientes onde o pai permite, perde a sua liderança ou não exercita, eles perdem o respeito pelo pai e passam a ter uma admiração profunda pela mãe. Cara que foi diácono na minha igreja: pastor, meu filho não me respeita. Eu digo: o que você está fazendo para ele te respeitar? Realmente tal. A mulher sobrecarregada, um dia ela me procurou, falou: pastor, se eu converso com ele, meu marido descarregou, não tem liderança, não dá exemplo para os filhos, se quiser orar eu que tenho que chamar. E o cara, membro da igreja. E aí o filho dele começou a desenvolver uma atração fatal pela mãe, do tipo é uma deusa, e uma aversão pelo pai, uma rejeição profunda. A mãe estava preocupada com medo da identidade do filho. Ela disse: converse com ele, porque eu só estou casada com ele por 2 motivos. Primeiro, porque o senhor tem ensinado aqui dia por dia que casamento é para a vida toda, que Deus uniu, não separe o homem. Por isso, essa é a primeira razão, em obediência ao Senhor, a Deus. Segunda razão, porque eu não dou conta de criar os filhos sozinho, eu preciso do dinheiro dele. Meu irmão, já pensou que tristeza o marido saber assim: minha mulher só está comigo porque ela é obrigada pelo compromisso e porque ela não dá conta de viver só. Faz alguma coisa. Eu chamei ele para tomar um café comigo.
minha família tem um acampamento que nossa igreja usa e outras igrejas também. Chamei ele para o acampamento. Vamos bater um papo? Aí ele foi. Aí eu pedi a funcionária lá fazer uma garrafa de café grande. Botou numa banquinha assim perto. Eu pus uma rede para mim na área do refeitório. Sentei na rede e botei uma cadeira para ele lá. Aí eu ia arrumar a rede para ele. Eu digo, ele é folgado, a mulher está reclamando, ele vai sentar no banco duro. Botei um banquinho duro lá para ele, sentei na rede, botei a garrafa aqui. Ele chegou e tal, aí eu comecei. Quando eu falei para ele deu um choque. Pastor, sério, pastor? Ele não estava nem sacando que a mulher não tinha mais nenhum sentimento por ele. Meu Deus, esse pastor, o que faz agora? Eu vou lhe ajudar. Vamos redirecionar a sua agenda diária. Tive que pegar pela mão, fazer uma agenda diária, onde os compromissos com a família viessem primeiro, com Deus, com a família e tal. Reorientamos tudo e deu um material para ele estudar. Depois a gente vai sentar de novo para conversar sobre isso. 3 meses depois a mulher me procurou para dizer, pastor, melhorou, graças a Deus, eu estou grávida de novo. Entendeu? Estão lá, estão casados, imperfeitos, complicados, mas conseguiram andar. Mas o que eu quero colocar dessa história dele era a falta de liderança dele, a falta de assumir suas responsabilidades espirituais na frente da família. Gente, eu vou encerrar, tá? Daqui a pouquinho. Depois. Então veja só, esse quarto ponto aqui é sobre o quê? Envolver a família na adoração. É o marido que lidera esse processo. Chamar a família para o culto doméstico, para devocionais, chamar a família para o trabalho com o Senhor, para a adoração a Deus. Tarefa do marido. É conosco que Deus vai tratar. Sempre foi assim. E aí no verso 2 tem mais uma outra convocação de Deus para esse camarada. Verso 2, ele diz, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Problema de idolatria, de sensualidade e de imoralidade. Roupa suja, mudar a veste é mudar a conduta. Aqui tem 3 problemas sérios que tinham tomado conta dessa família. Uma família que nasceu diante do altar, mas se distanciou tanto que agora tinha uma vida totalmente estranha. O que Jacó está entendendo aqui? Deus está dizendo, Jacó, você está sendo chamado a conduzir sua família na adoração. Mas Jacó percebeu claramente que a sua família precisava primeiro ser purificada, ser santificada, para depois oferecer o culto. Não é oferecer de qualquer forma, gente. Aí ele fala, gente, nós vamos adorar o Senhor, Deus é sério, é santo, vamos nos purificar. Antes que você possa pensar, pastor, e essas argolas? Tem problema com o brinco da irmã? Não. As argolas ali tinham uma identificação com a idolatria local. O cristianismo tem símbolos. Quando você vê uma cruz, você entende o quê? Você passa num lugar, tem uma cruz ali, você entende? Crente, evangélico ou não, mas aqui é uma família cristã. Aquelas argolas eram uma identificação com a cultura local, com a idolatria local. Eles tinham ídolos estranhos, Deus estranho dentro de casa, eram identificados por isso, e as vestes que representavam a sensualidade e a sujeira. Tem que estar tudo isso. Eu fico vendo às vezes, né? Eu cheguei na nossa igreja quando começou, cheguei lá, o negócio era meio bagunçado. E aí eu percebi que as irmãs usavam muito assim umas roupas feitas com mosquiteiro. Aí eu disse, irmã, só está precisando se expor? Ela disse, por que então? Eu digo, quem precisava ver seu umbigo? Quem tinha que ver seu busto? Seu marido, dona. Guarda para ele. Mas não tinha. É a moda, irmãos, purifique. Aí tinha um menino que andava com o short aqui, na metade da bunda, com a cueca toda de fora, escrito bad boy. Para variar, bad boy, um garoto mau. Andava lá aquele tempo. Eu digo, sobe essa short, cara, melhora isso. Bota uma cueca neutra. As coisas assim, irmãos. Às vezes a gente estraga tudo com a roupa. Precisa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma mulher que é vista de frente precisa fazer assim, para poder
é porque foi você que complicou. Ninguém vai bater a cara no poste porque você está mal vestido. Eu acho ridículo. Lá na igreja o pau compra. Eu falo, ó, é ridículo a irmã sair toda seminua, aí quando o cara vem comigo, levanta a cabeça, ela vai. Não adianta. Você está constrangendo o outro, não tem nada a ver com a sua roupa. Aí foram ajeitando. Aí teve um que disse, que é meu marido que gosta, pede para eu vestir assim, então eu vou conversar com ele. Falei, você está querendo ganhar dinheiro com a esposa? Não, eu digo, então pronto, rapaz, não expõe sua esposa não, ela está... Aí foi melhorando. É um processo lento, irmãos. Era de pessoas que tinham outra cultura, recém-convertidos, que precisavam de uma mudança. Jacó está chamando a sua família para santificação, pureza de atos, abandonar os ídolos e cuidar contra a sensualidade. Agora vamos rapidinho pensar alguns ídolos estranhos que a gente tem. Naquele tempo eram ídolos de bronze, prata, ouro, barro, madeira. Mas e hoje em dia? Quais são esses ídolos? Às vezes são ídolos que são fruto de bons hábitos ou de maus hábitos sobre coisas que são boas. A gente pode adquirir maus hábitos com coisas que são boas. Vamos pensar rapidamente em alguns ídolos atuais. Primeiro, a gente tem o Deus da mídia. A mídia hoje virou um problema. Tem muita gente se separando porque a mídia tomou conta de um e de outro. Eu tive que lidar com um casal que a mulher disse, não vou mais ficar casado com ele, pastor. Eu sei que está errado, mas esse cara não consegue mais. A gente não conversa, que ele nesse celular. E aí a mulher fica bisbilhotando, o cara bota a senha. A mídia se tornou um Deus. Até na igreja hoje é perigoso. Você está ministrando, os camaradas estão trocando, combinando o encontro depois do culto. Então, cuidado. Tem marido que perde o culto porque está diante de série da Netflix. Série foi feita para pegar você no próximo encontro. E eles não têm uma série neutra. Todas vendem uma ideologia. Todas vendem uma ideologia. A gente tem também o Deus do consumismo. Homens e mulheres que trabalham para morrer. Não tem tempo para Deus nem para os filhos, porque precisam de dinheiro para gastar. Eu disse à mulher, como era feliz, né? Quando eu só tinha você e uma bicicleta para rodar e fazer visita de casa em casa. Acabamos tendo muitas coisas, Deus foi dando, a mulher é empresária, né? Aí foi me abençoando. Na verdade, eu contribuo com pouco, né? A minha responsabilidade é assim: todas as contas de casa, ela vai fazendo a partinha e me entrega. Eu tenho que pagar. Alimentação, tudo, é tudo comigo. Agora, se tiver algum investimento, já não sobra dinheiro. Eu digo para ela, ó, 2 dias depois que eu recebi meu sustento, minhas congras, eu já estou pedindo um trocado para ela para tomar café. Entendeu? Mas em casa ela disse, é com você. E eu nem precisava dizer, era porque meus filhos precisavam saber. Só podem casar se derem conta de sustentar a esposa. Uma coisa é sustento da casa, outra coisa é investimento, né? A gente tem um Deus do consumismo. Muita gente que não consegue nem dormir direito, porque tem que ganhar para gastar. Compra o que não precisa. Deus do ativismo. Outra coisa, tem famílias aí que entraram numa rotina histérica de ativismo, de tal forma que ninguém tem tempo para ninguém. Tudo cansado. Tem marido que dorme com a boca aberta no sofá. Tem mulher que já desistiu de acordar o cara para deitar com ela. Poderíamos levantar tantos outros deuses aqui, mas eu quero, antes de dar uma palavrinha para as irmãs, é só hoje. Não sei nem quando eu volto aqui. Então eu tenho que encerrar. A última convocação de Deus para Jacó está no verso 3. Vamos ler? Levantemo-nos e subamos a... Ele entendeu que Deus disse, sai daí. Ele chama a família, agora vamos levantar, vamos sair. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por onde andei. O que ele está entendendo aqui? Ele está reconhecendo o papel libertador e provedor de Deus na caminhada familiar dele. Deus me protegeu, Deus proveu tudo que temos. Vamos, porque Deus é o Deus. Então, eu e você precisamos reconhecer que em Deus nós temos tudo que precisamos. Ele é o nosso protetor e Ele é o nosso provedor. O texto que lemos agora do Salmo: se o Senhor não edificar a casa, se Ele não guardar a cidade, em vão vigia. Se Ele não der segurança, se Ele não proteger, você vai botar cachorro, pitbull,
alarme, o que for. Se Deus não prover o que você precisa, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, acordar de madrugada, ou seja, dormir 1 hora por noite para trabalhar duramente para arrumar o pão que você precisa para comer. Inútil, porque Deus é o protetor e Deus é o provedor. Então guarde isso em nome de Jesus. Não se mate por desconfiança de Deus. Mas o que Deus tem para dizer para as mulheres agora? Então, essa aqui é para os homens. O que tem a dizer para você e para os seus filhos? Os meninos e os adolescentes jovens. Veja só, a família de Jacó foi inspirada por ele, pelo comprometimento dele agora com o Senhor, pela resposta que ele deu a Deus. E aí a gente vê no verso 4 que o Senhor, essa família, quando Jacó diz: vamos nos purificar, vamos corrigir, o que elas fazem? Verso 4: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. Todo mundo atendeu, ou seja, a família atendeu ao comando do seu líder. O líder ouviu a voz de Deus, comunicou essa vontade de Deus para a família, e a família não deu problema, a família não rejeitou, a família não peitou. O problema é que muitos homens reclamam também que quando eles querem liderar, a mulher não deixa. Eu estou discipulando um homem, discipulado avançado. A mulher dele está sendo discipulada pela minha mulher. Tem 2 filhos. Os meninos são, um é difícil, o outro mais, um é adolescente, mais complicado. Aí ele aprendeu a fazer comigo lá no grupo, a fazer o culto doméstico, a liderar. Que a mulher estava reclamando para o grupo dela que o marido dela não era líder, é um frouxo. Aí é ruim quando a mulher fala isso, né? Diz respeito. Meu marido é frouxo. Aí o cara estava chateado com isso. Falei: bom, não vai brigar com ela, mas você mostre agora, porque você vai liderar, toma iniciativa. E aí ele resolveu fazer o primeiro culto doméstico dele. Convocou a família, se reuniram na mesa. Ele disse: pastor, estava indo tudo bem, até a hora que eu pedi o menino para orar. Ele compartilhou o texto, reflexão. Aí foi fazer os pedidos de oração e pediu para o menino orar. Fulano, você pode então encerrar com oração? A mulher dele disse: não, senhor, é você que vai orar, não, quem vai orar é fulano. Aí o cara disse: pastor, como é que eu posso liderar se ela não aceita? Se ela me rebate? Então, queridas e queridos filhos, quando seu pai resolver liderar a sua casa, se ele está fazendo isso, colabore, sejam submissos, sigam a liderança do seu pai, do seu marido, se ele estiver agindo conforme a orientação do Senhor, que aí você estará sendo submisso ao Senhor. O que eles fizeram? Eles entregaram tudo que Jacó disse: vamos lançar fora, entregaram na mão dele. Está aqui meu pai, está aqui marido. E ele cavou um buraco, enterrou tudo. Isso aqui é passado. Vida nova com Deus. Então esse é o primeiro ponto. A família precisa seguir o exemplo do marido e do pai, que é obediente ao Senhor. E por último, eles saíram da intenção para a ação. O que diz aqui? O verso 5 a 7, 6 e 7. E tendo eles partido, de fato eles saíram. Você acha que essa mudança era fácil para essa família? Pastor que sabe, né? Quando a gente muda, os filhos ficam assim, eles têm uns amigos dele. Quando a Pecon decidiu que eu tinha que morar em São Paulo, meu menino disse: pai, eu não vou. Eu digo: quantos anos você tem? 15. Eu digo: você já pode decidir isso? Tá bom, eu entendi. Mas eu não quero. Eu digo: mas não quer, mas... Perguntei: pai, aí a outra já veio e foi esperta. É o que o senhor quer, pai? Só viver no mundo e a gente enclausurar dentro do apartamento? Porque a gente mora numa casa ampla, para eles é só sair e botar o pé na rua. E se a gente ficar preso no apartamento, eu digo: calma, não decidi ainda, mas eu quero saber. Aí o Pichotinho de 7 anos disse assim: ah não, pai, e meus amigos? E eu digo: os seus amigos se arruma outro. Não, não é a mesma coisa não. E aí, irmão, não é fácil mudar nem da rua, não é fácil mudar da fazenda, não é fácil mudar de estado, de cidade. Não era fácil, mas eles mudaram. Eles obedeceram, eles botaram o pé. Então, diz o texto que tendo eles partido, o que Deus fez quando a gente obedece? Eles estavam sob ameaça, lembra? Fizeram a porcaria lá, todo mundo disse: vamos matar eles. Jacó estava morrendo de medo da família ser destruída. O que Deus fez quando eles obedeceram?
tacou o terror nos inimigos. Diz o texto aqui, ó: tendo eles partido, verso 5, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, que estavam em torno deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz. Veja bem, Deus quer conduzir sua família para luz. E aí, se você obedecer, inimigo nenhum vai seguir você, ninguém vai lhe perseguir. Que é chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ali ele edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel. Ele cumpriu o que Deus, ele edificou o altar, reestruturou a família em torno do altar, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Irmãos, o reino de Deus, ele não é feito de boas intenções. O reino de Deus é feito de boas ações. Lembre-se disso. Ações que sejam efetivas, que aconteçam de fato, que sejam claras, que sejam mensuráveis, sinalizadoras, meus irmãos, de uma aliança séria com Deus. É isso que a gente precisa estabelecer. A pergunta é: quantas coisas a gente planeja fazer com a família e que ao longo da nossa caminhada como família vão ficando para trás, no registro da nossa mente, sem nunca se tornar realidade? Nossa família agora vai servir o Senhor, de repente não faz. A família de Jacó, apesar da enorme fragilidade que essa família tinha, ela partilhou do sonho dele. E qual era o sonho dele? Construir um altar para Deus. Então a família precisa seguir seu líder. Filhos e mães precisam seguir seu líder, se o líder está seguindo a orientação de Deus. Concluindo então, vamos só recapitular. O que a gente aprende sobre essa reconexão da família no altar do Senhor? Primeiro, que o altar, a construção do altar é uma ordem de Deus. Vá para lá e faça um altar para mim. Então Deus está ordenando para mim e para você restabelecer o culto. O altar hoje é a nossa comunhão com Deus, séria, íntima, do modo correto. A centralidade desse altar é quem? Deus, não os ídolos que eles tiveram que abandonar. Qual é o pré-requisito para o altar e a adoração? Romper com as velhas alianças, ídolos e outras coisas que tem no coração. Qual é o resultado? A transformação, tanto individual, quanto familiar e coletiva, porque não era só a família que acompanhava ele, tinha funcionário também. Deus vai mudar essa história. Esse é o resultado. Agora, meus irmãos, se nós banalizarmos o casamento, se nós fragilizarmos a autoridade paterna do pai e da mãe, se a omissão de líderes que foram chamados para guiar suas famílias, maridos nesse caso, se nós descaracterizarmos o conceito bíblico de família, vai acontecer o que já está acontecendo, um aumento assustador de separações entre casais. E com isso vem a derrocada também dos filhos. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós sejamos diferentes de muitos casais que gastam tempo, gastam dinheiro, gastam garra na melhoria física, por exemplo, das suas casas, melhor conforto. Pessoas que investem também no próprio corpo, mas não investem no altar do Senhor na família. Que Deus efetivamente ajude cada um de nós a nos reconectarmos no seu altar. Que Deus nos abençoe.